Olá pessoal, meu nome é Elbanan Rebelo, sou engenheiro de estruturas e estou aqui para falar sobre um assunto que vai ser motivo de um curso aqui na ICOM. Nós sabemos que com a dinâmica urbana é frequente a necessidade de alterações em edificações existentes. Agora, por outro lado, infelizmente, não são raras as notícias sobre acidentes durante essas reformas, essas intervenções em edificações existentes. As causas são muitas, mas todas elas têm uma premissa em comum, que é ou a falta de conhecimento sobre a estrutura existente, ou então também a falta de conhecimento sobre o comportamento das estruturas de um modo geral. Também é bastante comum que projetos de arquitetura que tratam de reforma ir para a obra já na fase de projeto executivo e se deparar durante a derrubada de uma parede com a existência de um pilar. Isso é uma surpresa extremamente desagradável. Aí, para evitar que a obra atrase pela feitura de um novo projeto, normalmente se opta pela derrubada do pilar. Bom, em princípio pensa-se que a derrubada de um pilar simplesmente pode ser feita pela substituição por uma viga que apoie as cargas que esse pilar apoiava. Isso nem sempre é assim. Por quê? Porque há uma nova redistribuição de cargas que irá afetar os pilares que ficaram, irá afetar a fundação desses pilares e assim por diante. Isso, se essa mudança não alterar de maneira bastante drástica o comportamento geral de toda a estrutura, podendo esse reforço provocar danos a outras partes da estrutura que estavam estabilizadas quando da existência desse pilar. Muitas vezes também se acha que, por exemplo, retirando um piso de uma edificação, retirando a laje, as vigas, com isso a gente estaria diminuindo a carga nos pilares e isso seria benéfico. Ledo engano. Nós temos um problema que aparece quando a gente tira o travamento dos pilares. O que acontece? A gente aumenta o comprimento destravado do pilar. E isso pode provocar o fenômeno da flambagem. Lembrando que a flambagem depende do comprimento da barra ao quadrado. Então, quando eu retiro um piso, se eu duplicar a altura desse pilar, eu estou diminuindo em 4 vezes sua capacidade. Esse modelinho que eu vou mostrar aqui se presta para mostrar essa questão. Então aqui nós temos aqui um corte de uma edificação que tem um piso. Então ele está carregado com essas cargas. Pois bem, o pilar está em ordem. Se eu retiro, por exemplo, esse piso, vou retirar o piso, você está percebendo que os pilares estão começando a flambar. Com isso, eu posso, na verdade, em vez de estar aliviando a carga no pilar, comprometendo a estrutura, podendo levá-la à ruína. Essa questão da flambagem, esse fenômeno, também será estudado nesse curso. Outra questão que muitas vezes é negligenciada nas reformas é a questão das patologias existentes. As patologias existentes, elas devem ser previamente curadas, antes inclusive do início da reforma, porque um reforço qualquer que eu faça na edificação vai resolver um problema localizado. Agora, se as patologias continuarem, elas podem pôr em risco o resto da edificação e também o reforço que eu havia colocado. Por isso, é importante a gente reconhecer essas patologias
E como a gente pode reconhecer essas patologias? Observando os seus sinais, manchas, fissuras, trincas. Saber interpretar se uma trinca horizontal e inclinada e vertical, o que elas significam? São perigosas? Não são perigosas? Isso tudo é importantíssimo. Por quê? Porque se eu não prestar atenção nisso, eu vou poder estar colaborando para a continuidade do problema. Nem sempre uma trinca, uma fissura significa problemas estruturais, mas é importante que eu saiba então identificar o grau de risco que essa estrutura apresenta, que essa fissura apresenta para a estrutura. Nesse caso, a medicina aproxima-se muito da engenharia, porque pelos sintomas apresentados a gente pode vir a saber quais são as causas que provocam essa patologia. Um exemplo dessa questão de patologia é, por exemplo, uma trinca inclinada numa parede. O que significa essa trinca inclinada numa parede? Vamos mostrar isso através de um modelinho. Reparem nesse quadradinho aqui e imaginem que isso aqui seja uma parede. Isso aqui são pilares e essa fundação sofreu um recalque maior do que essa outra. Bom, reparem que o quadradinho se transformou num losango. Isso mostra que apareceram forças internas, né? O quadrado se transformando num losango. Isso significa que existem forças de tração nessa direção. E são essas forças de tração que vão provocar essa trinca na alvenaria. E então, a gente sabe, pela direção em que essa trinca se encontra, que o recalque maior aconteceu nesse pilar. E precisamos sanar isso antes de dar continuidade à nossa aula. O curso Reformas e Estrutura, o que é preciso saber para não correr risco, que será ministrado por mim aqui na ICOM, é resultado dos 42 anos de experiência que eu tenho no trato com essas questões. O curso começará abordando as questões do comportamento das estruturas de uma maneira geral, das estruturas de aço, concreto e madeira. Depois passará para a questão das patologias, como identificá-las. Como é que eu percebo as patologias nas alvenarias, nas vedações de uma maneira geral, nas estruturas de concreto, aço, madeira e nas fundações rasas e profundas. E também, depois mostrará os processos e os procedimentos para curar essas patologias. O curso também abordará formas de reforçar fundações diretas e profundas. Esse curso ainda apresenta uma metodologia para a prospecção de estruturas existentes, para com isso você poder embasar de maneira correta e segura os projetos de reforços e recuperação. Se você vai fazer uma reforma, um projeto de uma reforma, e não quer ter surpresas desagradáveis durante a obra, venha fazer esse curso. Eu tenho certeza que depois dele você verá com novos olhos a questão de reformas em edificações.